Olá a todos e a todas, me chamo Lara Veras Maximiano e tenho como professor orientador Davino Machado Andrade Neto. E junto nós realizamos um projeto de pesquisa que tem por título Nanopartículas puras de etiloquita, síntese hidrotérmica e aplicações biológicas. Para chegarmos ao estudo desse tema, foi preciso compreender que as nanopartículas de fosfato de cálcio são bastante estudadas por ser um importante material bioativo inorgânico. Nesse caso, o fosfato de cálcio estudado é a etiloquita, que apresenta propriedades promissoras na regeneração de tecidos ósseos, tendo como objetivo desenvolver uma metodologia sintética capaz de produzir nanopartículas puras de etiloquita e estudar uma condição sintética onde seja possível obter nanopartículas de etiloquita pura, avaliar o mecanismo reacional para obtenção da etiloquita, realizar caracterizações de espectroscopia na região do infravermelho e espectroscopia fotoeletrônica de raio-x, estudar uma aplicação biológica para as nanopartículas sintetizadas. Qual foi a metodologia que a gente utilizou? A gente adicionou uma quantidade de cálcio, magnésio e fósforo, de tal forma que o magnésio mais o cálcio dividido pelo fósforo fosse igual a 1,5. Após a gente fazer essa solução, a gente fez o quê? A gente adicionou o hidróxido de amônio com o intuito de quê? De ajustar o pH para 5,5. Quando o pH ele foi ajustado, a gente deixou a solução sob agitação durante 1 hora. Após essa 1 hora, o que a gente fez? A gente levou a solução para o reator hidrotérmico e levamos esse reator hidrotérmico para a estufa a 190 graus, determinando o tempo de tratamento hidrotérmico que cada amostra passaria na estufa, ou seja, variando de 0,17 a 4,5 horas. Após isso, a gente retirou a amostra, fez o quê? Fizemos a filtração e secamos, e em seguida a gente fez o quê? A caracterização dessas amostras por difração de raio-x e por microscopia eletrônica de transmissão. A gente obteve na difração de raio-x esse gráfico, né, que mostra os picos de difração que cada amostra teve, né, apresentou. Através desse gráfico, a gente obteve um mecanismo reacional para a nossa amostra pura de etiloquita, ou seja, o que aconteceu? A gente adicionou cálcio 2+, magnésio e fósforo, e adicionamos o hidróxido de amônio para ajustar o pH. Logo após a gente teve o que? A bruxita e uma fase de magnésio amorfo, antes de entrar no tratamento hidrotérmico, ou seja, em 0 horas. E o que a gente percebeu? Que o gráfico aqui, né, que a difração de raio-x não mostrou picos referentes à bruxita e não mostrou picos referentes ao magnésio. Por quê? Porque como o magnésio ele está na sua fase amorfa, e o amorfo ele não apresenta o que? Planos cristalográficos, ou seja, não teria os picos de difração. Após isso, o que aconteceu? A gente, em 0,17 horas e 0,85 horas de tratamento hidrotérmico, a gente percebeu o quê? Que a bruxita continuava sendo bruxita, mas que esse magnésio amorfo, essa fase de magnésio amorfo, ela se transformou em estruvita. E a gente pôde ver aqui no gráfico de 0,17 horas a 0,75 horas, a gente percebe o quê? Picos de difração referente à bruxita e picos de difração referente à estruvita. Quando o tempo de tratamento hidrotérmico foi para 1 hora e 2 horas e meia, a gente percebeu o quê? Que a bruxita se transformou em monetita e a estrovita, junto com a monetita, se transformou em etiloquita. É tanto que a gente vê aqui na amostra 1 hora e 2 horas e meia que elas apresentam picos de difração referente à etiloquita e picos de difração referente à monetita. Após isso, a gente foi para um tempo de 4 horas e meia de tratamento hidrotérmico. E a gente percebeu o quê? Que a monetita e a estrovita se transformaram de forma completa para etiloquita, ou seja, a gente obteve
uma amostra 100% tiloquita, e a gente vê isso através dos picos de difração que a gente vê, que a gente obteve através da difração de raio-x. E de forma adicional, a gente vai falar sobre o quê? Sobre, através dessa forma adicional, a gente pôde evidenciar, né, a formação da etiloquita, que a gente utilizou a microscopia eletrônica de transmissão. E nessa microscopia de transmissão e varredura, a gente viu o quê? Que essa amostra de 4 horas e meia, ela tinha em sua composição componentes de magnésio, cálcio, oxigênio e fósforo. Ou seja, o seu mapeamento químico tinha esses 4 elementos. E esses elementos são característicos da etiloquita. O que a gente fez? A gente amplificou a nossa amostra, né, de 4 horas e meia, e o que a gente pôde ver? A gente pôde comprovar que a nossa amostra ela tem uma cristalidade boa. Por quê? Porque ela apresenta planos cristalográficos, e esses planos cristalográficos têm uma distância interplanar que pode ser atribuída a planos cristalográficos característicos da etiloquita na literatura, ou seja, a nossa amostra ela apresenta planos cristalográficos que podem ser referenciados na literatura à etiloquita. A gente também pode ver o quê? Que a nossa amostra ela tem a morfologia semisférica e que o tamanho da partícula varia de 43 nanômetros, e a gente pode entender o quê? Que a nossa partícula que foi sintetizada, ela é nanoparticulada e que ela também tem uma cristalidade boa, porque foi comprovada através dos planos cristalográficos que ela apresentou. A gente também fez a microscopia eletrônica de transmissão para a amostra em 0 horas. Para evidenciar de uma forma adicional, né, a formação dessa amostra. Ou seja, a gente pode ver aqui que nessa figura a gente vê diferentes tipos de tonalidade de cinza, e quando a gente amplificou a imagem, a gente percebeu o quê? Que ela tinha uma parte amorfa e ela tinha uma parte que apresentavam planos cristalográficos. Esses planos cristalográficos, que tem a distância interplanar deles aqui, ela pode ser atribuída a planos cristalográficos característicos da bruxita na literatura. E essa fase amorfa aqui, a gente supõe que seja um magnésio 2+ amorfo, que está presente pela ausência de picos de difração, de fase relativo ao magnésio 2+. Conclusões. Foi possível obter condição sintética para síntese da etiloquita pura com base nos resultados de difração de raio-x e microscopia eletrônica de transmissão, obtenção de etiloquita nanoparticulada, proposição de um caminho reacional para a síntese da etiloquita por tratamento hidrotérmico, perspectivas futuras. Fazer a microscopia eletrônica de varredura das amostras 0,17, 0,5, 0,85, 1 hora, 2 horas e meia. Realizar a identificação da fase amorfa antes do tratamento hidrotérmico. Fazer um teste biológico, que será a nossa aplicação. Obrigada a todos que estejam assistindo e tchau!